Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos entrando no ar. Esta é mais uma edição do seu programa Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, operando na frequência de 1400 AM, a emissora da Fraternidade. O Novos Rumos, você sabe, sempre recebe um convidado muito especial, especialista num tema também de grande relevância, muito especial também. Nós estamos recebendo novamente, com alegria, a visita, está aqui no estúdio, viu, ouvinte? Do professor Moacir Costa de Araújo Lima, lá do Rio Grande do Sul, professor na área de Direito lá em Porto Alegre, e com uma formação em Física, ele também é físico, e desenvolve agora um importante campo de reflexão em torno das aproximações e das comprovações da física quântica dos postulados espíritas e também dos postulados não espíritas, qual seja a questão humana em si que nós todos vivemos e a qual estamos todos submetidos. O Moacir é autor de vários livros e nós estamos conversando aqui sobre a trilogia quântica. Ele escreveu 3 livros, Quântica, Espiritualidade e Saúde, Quântica e o Caminho da Felicidade, Quântica, Espiritualidade e Sucesso. E principalmente no sucesso, hein, Moacir? Seja bem-vindo, Moacir. Muito obrigado. Mais uma vez ao Novos Rumos. É sempre um prazer estar aqui e poder conversar mais um pouco com os nossos ouvintes. Já está ficando um hábito nas vindas. Graças a Deus para nós também. E sabe que os nossos ouvintes também nos pedem e nós reprisamos com frequência seus programas porque muito nos ajudam a entender e a aprender as questões da área deslumbrante, que é a física quântica, na qual você é especialista e com a qual você lida com uma facilidade muito rara de nos trazer muito didaticamente esses princípios assim destrinchados, como nós dizemos, trazendo exemplos para a nossa melhor compreensão. Nós temos com a física quântica um deslocamento de eixo, não é isso? Do observador, da consciência da criatura, a participação do homem no processo de conhecimento. E nós queríamos que você introduzisse, não é, ouvinte, para nós, essa visão quântica para nós iniciarmos e depois desdobrarmos algumas questões nessa linha. Bom, a grande diferença da física quântica para a física tradicional, se nós quisermos dizer em poucas palavras, seria o seguinte: a física quântica é essencialmente uma física de possibilidades. Na verdade, ela abandonou o vai ser e adotou o pode ser. Até aí, para um leigo, pareceria que houve até um retrocesso, porque normalmente as pessoas gostam de certezas e não de possibilidades. Mas se levarmos um pouco adiante essa ideia de trocar certezas por possibilidades, teremos o seguinte: a quântica trocou certezas por possibilidades, mas estabeleceu que em relação a essas possibilidades nos cabe decidir. Portanto, nos tornou não apenas espectadores inertes de fenômenos sobre os quais não tínhamos interferência, mas participantes do universo. E a grande experiência de 1935, que mostrou que o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula, teve uma consequência muito interessante. Porque se discutia esse comportamento na época e os físicos achavam que deveria ser uma coisa ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo, e verificaram, de repente, que o elétron tanto pode se comportar como se fosse energia pura, onda, como pode se comportar como um pedacinho de matéria. Mas
A partir dessa descoberta, seguiram-se as aplicações tecnológicas, raio laser, célula fotoelétrica. Só no fim do século passado, os físicos tiveram a coragem de se fazer uma pergunta que invadiria mais o terreno da filosofia e que era um pouco inconveniente devido ao paradigma anterior. O que é que faz o elétron adotar um comportamento ou outro? E chegaram à mais importante conclusão da física contemporânea. É a consciência do observador. Pelo simples ato de observar, o observador muda o comportamento das partículas subatômicas. Então, além de trocar certezas por possibilidades, a física quântica nos disse: tu tens consciência, responsável. Você é responsável. O que nos remete à doutrina espírita, da liberdade de escolher, exatamente, por sermos observadores, e da consequência com a responsabilidade pela decisão. A consequência das nossas escolhas, que não se trata de qualquer tipo de punição, e sim de uma outra lei física também, ação e reação. Isso. Com isso derruba-se também aquela célebre palavrinha árabe que nós costumamos usar, o maktub. Não é que esteja escrito, é uma possibilidade e você escolhe se aquilo vai ou não se realizar. Exatamente. E mesmo aquelas possibilidades que são fortes, que é como nós chamamos aquelas possibilidades que têm grande probabilidade de acontecerem, existe em nós a possibilidade de modificá-las, de tornar melhor. Porque essa ideia rígida do destino gera, inclusive, nas pessoas um pensamento que dificulta muitas vezes o seu próprio progresso. A pessoa está doente e acha que está pagando alguma conta. E aí a gente diz: olha, vamos fazer uma prece por ti, vamos vibrar para que tu melhores. Não. Eu estou pagando alguma coisa, o juro está alto e eu não quero entrar devendo lá no outro lado. Isso é o que nós poderíamos chamar a fé que atrapalha. Exatamente. Então, está completamente demitida essa situação de que eu estou pagando o que eu fiz na encarnação anterior. Estamos redirecionando as energias, não é isso? Exatamente. Para redirecionarmos o nosso processo evolutivo. E inclusive, os eventuais débitos que nós tenhamos podem ser resgatados de uma maneira penosa ou amorosa. Depende de nós escolhermos. Não há um só e único caminho, como se pensava naquela teoria do destino. Aliás, se nós raciocinarmos um pouco, num raciocínio até bem elementar, se tudo que vai acontecer na nossa vida está escrito, nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos de consciência. Isso é um apelo à inércia. Ninguém tem mérito e ninguém tem culpa, porque tudo estava escrito. Exatamente, é o célebre maktub. Exatamente. Não é isso? Em que você fica completamente cristalizado no seu dinamismo íntimo, né, espiritual. Mas então, o Moacir, nesse fenômeno do dualismo onda-partícula, como é que se situa, do ponto de vista quântico, a questão da aprovação e da expiação? Certo. Como nesse dualismo, hoje nós sentimos, em ciência inclusive, a falta de um vocabulário adequado. Tão grande é a fenomenologia que vai aparecendo. Nós chamamos, por exemplo, esses filetes de energia que, ao vibrar, dão origem a tudo que existe. As cordas? Que são as cordas. Nós chamamos cordas porque será tão parecido com uma corda como com um leão alado. Não existe um parâmetro dentro da nossa visão. E também falamos em filetes de energia na falta de um melhor vocabulário. O que é muito importante quando se descobriu o dualismo do elétron, o aspecto onda-partícula, é que se hoje nós perguntássemos a um físico atualizado, mas afinal, o elétron é uma onda ou é uma partícula? E ele teria que nos responder: é algo que às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Por isso que eu gosto de dizer que ele tem dupla personalidade. Dupla personalidade. E, como ele às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula, se poderia perguntar: mas exatamente o que ele é? E a resposta seria: é exatamente algo que nós não sabemos dizer exatamente o que seja. Que é híbrido. Remete a Só quente. sabemos que é híbrido. A coisa em si
nós não percebemos. Nós percebemos as suas manifestações. Exatamente. E o Kant também nos remete à questão do observador. Perfeito. Não é isso? E então ele antecipa as questões quânticas, o campo da física quântica. Antecipou o campo da física quântica, como antecipou o campo da teoria da relatividade. Sim. Nós, mesmo sob o ponto de vista estritamente físico, não observamos o mesmo fenômeno da mesma maneira. Sim. Agora, o Moacir, quando nós falamos do dualismo onda-partícula e que nós, como observadores, podemos influenciar através do nosso pensamento tanto a matéria quanto a, entre aspas, não matéria. Sim. Então, desse ponto de vista, o pensamento age sobre a matéria. E é por isso que nós falamos de pensamento positivo, falamos de médico interno. A Joana de Ângeles nos fala frequentissimamente na sua obra primorosa, a chamada série psicológica, no médico interno, não é isso? Exatamente. Nós temos recursos de nos curarmos. Temos recursos de nos curarmos e temos também a possibilidade de adoecer, por influência do nosso pensamento, pelo nosso agir e pelo nosso pensar, pelas nossas emoções. Existe hoje um estudo no campo que se chama medicina vibracional. Está se descobrindo que cada tipo de vírus tem uma frequência de sua preferência. De modo que se nós vibramos negativamente, nós vibramos de modo depressivo, de modo angustiado, de modo estarmos de mal com o mundo, nós começamos a produzir uma frequência que eles adoram. Eles entram nessa frequência, como agora os rádios que estão sintonizados na frequência da nossa emissora estão nos captando. Então há um mecanismo de atrações extraordinários e mais, se sabe hoje também que a cada emoção nossa corresponde lá no nosso hipotálamo a produção de químicos, chamados peptídeos, que vão alimentar as nossas células. E se nós produzimos peptídeos a partir de vibrações de amor, de fraternidade, de progresso, as células recebem e vão se habituar. E vão pedir cada vez mais esse produto químico. Mas pedem indiretamente, elas vão pedir o amor. Exatamente, elas começam a esquecer. Isso é o processo evolutivo. Elas começam a esquecer as vibrações de egoísmo, de maledicência, etc, etc. Está certo? Está perfeito esse problema bioquímico, inclusive. Porque cada tipo de emoção gera um produto químico. E ele chega na célula e vai procurar o receptor. Pode encontrar o receptor adequado ou não, as entradas da célula para o núcleo celular. E como a célula é um elemento inteligente, ela pede água ao cérebro quando nós precisamos, ela pede repouso, ela pede alimentos. O que foi demonstrado através das pesquisas de Candace Pert e Joseph Dispenza é que se nós bombardearmos continuamente as nossas células com o mesmo tipo de emoção, duas coisas ocorrem. Primeiro, vamos supor, só para fazermos uma comparação, tornar o assunto mais didático, que os peptídeos, esses químicos produzidos pelas emoções de amor, de bem-estar, de felicidade, sejam redondinhos, e os do ódio, ressentimento, sejam quadradinhos. Se nós bombardearmos a nossa célula continuamente com o mesmo tipo de emoção, é só incomodação, é só tristeza, é só lamentação, a célula tem receptores quadradinhos e redondinhos. Quando um quadradinho encontra um receptor redondinho, não consegue penetrar na célula. Ele tenta de novo, encontra outro redondinho, não consegue, se perde na corrente circulatória. Então, como a célula é uma unidade inteligente, ela pensa o seguinte: eu estou recebendo muitos quadradinhos. Redondinho aparece aqui só por acaso. E eu tenho receptores quadradinhos e redondinhos. Como estou desperdiçando por ausência de receptor muito quadradinho, ela transforma receptores redondinhos em quadradinhos. Deixa uma meia dúzia de redondinhos assim para alguma eventualidade. Primeiro problema. Segundo, quando ela se reproduz, a nova já vem com mais receptores quadradinhos. O que essas células pedem ao cérebro de modo indireto? Briga, te lamenta,
te incomoda com alguém porque eu estou com fome. A partir daí o Dispensa disse que quando nós começamos a depender de alguma coisa, não podemos deixar alguma coisa que nos faz mal, nós estamos viciados nela. Então podemos nos viciar em emoções, da mesma maneira que em qualquer fármaco externo. Tem conserto? Tem, mas compete a nós. É esforço pessoal, é merecimento. Nós temos que, quando vem o pensamento negativo, se nós já sentimos que isso está fazendo mal para a nossa saúde, porque isso é bioquímico. Os quadradinhos. O médico interno será então a nossa emoção boa, a nossa emoção positiva. Os redondinhos. Esquece o pensamento negativo, não cultiva pelo menos. Procura se distrair, ler um bom livro, conversar com os amigos. Por quê? Se a célula notar que estão chegando muitos redondinhos e poucos quadradinhos, e que os redondinhos não estão encontrando a entrada adequada, ela refaz o processo. Ela transforma quadradinho em redondinho. E é por isso, por outras razões também, mas aqui nós temos a explicação bioquímica, que há pessoas que passam a vida se queixando de alguma coisa e não tomam uma nova atitude. Porque estão viciadas nas consequências bioquímicas daquele tipo de emoção. Não se transformam. É por isso que as pessoas amorosas, com a prática do amor, se tornam cada vez mais amorosas e não precisam ter motivos para amar. Assim como os furiosos, eles não precisam ter motivo para enraivecer-se. Um motivo cada vez menor resulta numa explosão de ódio cada vez maior. Por quê? Porque os quadradinhos estão sendo integralmente aproveitados. Se nós tomarmos esse raciocínio e formos elevando esse raciocínio ao longo de várias encarnações, nós chegamos ao conceito de ovoides, de que nos fala o André Luiz? Chegamos. Perfeitamente. Uma criação de um mecanismo de atração, sempre repetido. Se insiste, nós vamos aprendendo a nos alimentar de coisas negativas, não conseguimos um outro tipo de alimento, terminamos bloqueando os nossos receptores, e exatamente por isso, há pessoas que são bastante sensíveis às mensagens de amor, de fraternidade, e outras que são pouco sensíveis, porque celularmente eliminaram bons receptores. E aí, claro, além do aspecto celular, do aspecto da evolução espiritual e tudo mais, mas em todos os sentidos a informação é a mesma. Os pensamentos negativos, o vitimismo é um dos piores deles, os pensamentos negativos nos fazem mal ao físico, às emoções e à evolução espiritual. Isso, quando você se referia agora aos quadradinhos e aos redondinhos, você dizia, então a célula pensa. Então nós estamos num campo em que somos autorizados a falar na consciência da célula. Na consciência da célula, sim. Não é isso? Sim. E se depois ela pode reformular, redirecionar o, digamos, uso, aproveitamento da energia, porque os quadradinhos são energia e os redondinhos também. Certo. E a energia é sempre a mesma. Sim. Não é isso? Então nós podemos falar sobre isso. Sobre a consciência da célula, a escolha da célula, a decisão da célula. A própria decisão, o pedido, pelo menos, que a célula nos faz. Ela pede água quando nós temos sede. E se ela estiver recebendo só alimento quadradinho, coitadinha, só demos aquilo para ela, ela vai pedir quadradinho. Mas como é que ela faz o pedido de modo indireto? Ou seja, vivamos aquelas emoções que geram a produção daquele químico específico. Sim. O João de Caxias, um abraço para você, João. Ele nos pergunta, Moacir, a física quântica já está atuando na pesquisa para o tratamento das doenças? É porque nós estamos falando agora de médico interno, já entra a questão do João. Em nível molecular, quais são os progressos já obtidos para o futuro? Nesse nível molecular, existe, principalmente no terreno da biologia, os estudos de biólogos, chamados biólogos quânticos, que são biólogos que estudam também essa parte referente à física quântica e que têm demonstrado algumas coisas interessantíssimas, como, por exemplo, nas pesquisas do Greg Braden, que é o chefe de computação aeroespacial da Phillips Petroleum, as suas pesquisas têm mostrado algo que a medicina antigamente considerava uma tolice. O coração pode mandar mensagens ao cérebro. E não somente o cérebro manda mensagens ao coração. E mais, fisicamente falando, apenas nos nossos padrões
registráveis através de equipamentos físicos. Nosso padrão emocional, ondas cerebrais, ritmo cardíaco. 5 minutos de raiva cobram do organismo mais do que 6 horas para reequilibrar os seus padrões simplesmente físicos. Agora a pesquisa vai além disso e o que se tem demonstrado é que os pensamentos de amor, digamos assim, de um modo genérico, as boas vibrações fortalecem o nosso sistema imunológico. A glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico, ela é fortalecida quando nós vivenciamos pensamentos bons e enfraquecida pelos pensamentos negativos. Por isso o Bruce Lipton diz que o que mais as nossas células temem não são os agressores externos, são as nossas emoções que podem bloquear a ação do exército de anticorpos que temos para a nossa defesa e que é comandado pela glândula timo. Conclusão, somos inimigos de nós mesmos, eventualmente. Eventualmente, não é isso? Atraímos o inimigo externo e ainda criamos produtos internos de má qualidade. Para fazer isso. Somos completos nisso. Pois é. Amigo ouvinte, você está sabendo, ainda há pouco ouvimos que nós atraímos vírus. Não foi o que nós dissemos? E agora falamos dessa questão da raiva. Isso está comprovado numa experiência, não é isso? 5 minutos de raiva. Mais cerca de 6 horas ou mais para restabelecer os padrões orgânicos. A gente, quando tem aquele acesso de raiva, fica vermelho e sente que o coração está pulsando mais rapidamente e pensa que passou em seguida. Não passou em seguida. Não passou porque já se fez um estrago. E aí o organismo tem muito trabalho para recuperar isso aí tudo. Os nossos mentores são incansáveis em nos alertar a esse respeito, não é? E agora a ciência vem comprovar. O importante é isto. Por exemplo, se pensava, e através mesmo do nosso conhecimento intuitivo, ancestral, a gente sempre se referia a pessoas boas, dizendo que elas têm bom coração. E as pessoas não tão evoluídas como pessoas de mau coração, coração de pedra. A ciência antiga não tinha nada a dizer sobre isso. O coração era apenas uma bomba de sangue, sim, de modo que o bom coração é aquele que dá uma pressão arterial. Funcionava. É uma pressãozinha arterial 13/8, 12/7, as passagens bem desobstruídas. Isso é bom coração, nada a ver com outras coisas. E agora que se descobre que o coração também manda mensagens ao cérebro, que o padrão ideal de mensagens, de harmonia entre mensagens coração-cérebro, cérebro-coração, são os padrões vibratórios mais amorosos, que dão tranquilidade e um funcionamento sem grande desgaste de energia para o organismo. Nós estamos verificando que não é sem razão que os antigos falavam em bom coração ou não, e também não é sem razão que os antigos diziam: quem ama não adoece. É, exatamente. Então, nós temos essa reciprocidade, né, esta intercomunicabilidade dos órgãos do nosso corpo, dos sistemas do nosso corpo. Perfeito. Mais uma vez, por causa da lei da interconectividade. Interconectividade. Mais uma vez, nós verificamos a importância da visão sistêmica, que é a visão do todo, substituindo, não elidindo. Nós temos muito essa ideia de quando aparece um novo paradigma, o antigo não vale mais. Vale. O novo é uma ampliação do antigo. Não é uma mudança de paradigma político em que qualquer ditadorzinho de plantão acha que a história começou com ele. É completamente diferente. As questões que o modelo antigo resolvia continuam sendo resolvidas pelo modelo antigo. É a física newtoniana que nós usamos para colocar um satélite de observação, um robô, lá no planeta Marte. Agora, no momento em que esses conhecimentos são insuficientes, nós vamos buscar a sua ampliação. Aí, nós buscamos os novos modelos. Isto. Então, estou olhando aqui a participação do Luiz. Vamos passar então a conversar com o Luiz um pouquinho? Vamos. Ô Luiz, um abraço para você. Ele diz: há algum tempo li uma entrevista com o físico brasileiro Erasto Recami sobre o estudo dos táquions e parece-me, embora eu não seja um físico, que a teoria dele esteja correta devido a uma situação muito peculiar. Quando os espíritos aplicam um passe, que mais corretamente deveria ser chamado passe eletromagnético, na verdade estão emitindo uma vasta quantidade de fótons, que são partículas energéticas quânticas, hein, professor Moacir? Os fótons são partículas de luz.
E nós falamos em luz visível e luz invisível. Táquions, que vem exatamente do grego, daí vem também a palavra taquicardia. Os táquions ou velozes são partículas previstas também teoricamente e que teriam velocidade superior à velocidade da luz. Em termos de passe espiritual, nós utilizamos energias eletromagnéticas, sem dúvida, e também algum tipo de energia que ainda não é perfeitamente conhecido. Nós não sabemos, isso é fascinante, é muito interessante, nós não sabemos tudo a respeito de todas as energias do mundo. Os físicos quânticos têm dito o seguinte: a física quântica talvez derrube a murada que se encontrava entre o conhecimento espiritual e o conhecimento científico. Mas acreditam também que haverá um novo paradigma, um novo modelo, quem sabe daqui a 30 ou 40 anos, que abrirá ainda mais os horizontes, porque nós nunca chegamos ao infinito. E a pessoa que pensa verdadeiramente a ciência é uma pessoa aberta ao novo. Não é novidadeira, que é outra coisa. O modismo é a coisa mais passageira que existe. Mas sabe que coisas novas vão surgir sempre. A ciência é um eterno progresso. Aliás, houve uma lição extraordinária sobre isso. Na década de 80, no século passado, os físicos do MIT, numa reunião, disseram o seguinte: não existe mais praticamente nada de novo a ser descoberto em matéria de leis físicas. Essa ciência, doravante, irá se preocupar em aprimorar os conhecimentos do passado, mas novo conhecimento não pode existir porque já conhecemos praticamente tudo. Cerca de 2 meses depois dessa afirmação, houve uma comprovação apenas do antigrávon e do antielétron, ou seja, a antigravidade e também do teletransporte. Antigravidade e teletransporte, antielétron é anterior. Pronto, então está já logo derrubado. Em seguida descobriram novidades. Já derrubado isso, né? Amigo ouvinte, nós estamos indo para o nosso breve intervalo. Você pode continuar a telefonar para nós, 3386-1400, para você conversar conosco, hoje com o professor Moacir Costa da Silva Araújo, que está conversando conosco sobre esta fascinante relação entre quântica, espiritualidade, sucesso, doenças e tudo mais. Até já, amigo ouvinte. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo no programa Novos Rumos. 2 correções, hein? O nosso convidado, habitué aqui, meu amigo do Novos Rumos, da Rádio Rio de Janeiro, é o professor Moacir Costa de Araújo Lima. Eu já tinha dito antes certo, vou continuar dizendo certo. Me desculpe porque eu troquei aqui o seu nome. Moacir Costa de Araújo Lima, lá do Rio Grande do Sul, está conversando conosco sobre a relação da quântica com tudo mais que existe na nossa vida e nas nossas preocupações. A esse respeito, o João de Caxias voltou a ligar, que bom. Moacir, vou ler aqui, foi uma longa participação. O professor está correto, você. Faço tratamento neurológico psiquiátrico. Toda vez que tenho pensamentos negativos, é como se esses pensamentos batessem na célula e com sentido de querer invadir. Tenho a impressão, então, de que vou morrer a qualquer momento. Como evitar na mente esses pensamentos repetitivos, hein, professor Moacir? A técnica que estou usando, diz o João de Caxias, é evitar contato com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento e deslocar esses pensamentos para símbolos, meditações, templos da natureza e pensar nas pessoas que tenham pensamentos positivos que ajudam na minha caminhada.
Aí ele declara que foi a um churrasco, o dono da casa o convidou a ajudá-lo a fazer o churrasco, ele colocou lá os elementos, lenha, álcool, etc., mas ele se distraiu, inalou a fumaça durante uns 5 minutos. E aí ele diz que porque isso aconteceu porque ele tem falta de concentração. Ele então pergunta, Moacir, em nível molecular, essas substâncias podem ter agido de que forma? Eu acho que ele está querendo dizer Exato. sobre o pensamento, a relação do pensamento com essas coisas, não é não? Ou as próprias substâncias inaladas. Inaladas, isso. O gás inalado, etc. Bom, João, primeiramente, vamos por partes na tua pergunta, que é excelente. A tua técnica para afastar o curtir dos pensamentos negativos é perfeita, é exatamente essa. Porque, na verdade, nós não coordenamos os nossos pensamentos, nós não mandamos tanto assim neles. Quando a gente vê, está pensando numa coisa sem ter planejado. O pensamento chega. Agora, se chegam os pensamentos negativos, o que nós temos que evitar é de nos manter neles. Vamos demiti-los, né? Cultivando-os. Nós vamos demiti-los. Vamos pensar na outra coisa, procurar pessoas com um bom pensamento, como tu dizes, isso. Ler um bom livro, às vezes até assistir um filme que nos distraia, porque é melhor estar distraído, rindo, do que estar curtindo pensamentos negativos. Essa tua solução está perfeita. Essas energias negativas, elas vão até a célula e, se encontrarem receptores, elas chegam ao núcleo da célula. A célula pode se acostumar com elas, mas a nossa tarefa é exatamente a de, não usando os pensamentos repetitivos, impedir a criação exagerada de receptores, digamos assim, dos quadradinhos que nós estávamos falando. Quanto à substância no churrasco, a distração, a gente tem momentos de distração, e essa fumaça do carvão, principalmente quando não está bem queimado, o CO é uma fumaça que não é boa para a saúde, mas os efeitos seriam imediatos. E sempre acontece, nós aí no trânsito respiramos muito ar poluído e, sob o ponto de vista físico, não há com o que se preocupar hoje em relação a esse acontecimento. Pelo fato de estar distraído, todos nós nos distraímos em alguns momentos, e eu quero, se puder te dar um conselho, dizer que mantenhas a tua atitude, esse teu caminho, né? Essa tua técnica para afastar os pensamentos negativos, que é exatamente por aí que nós conseguimos melhorar o nosso padrão vibratório. Ô João, você começou dizendo que o professor está correto. Pois é, ele está correto também, sabe por quê? Porque ele é gaúcho. Vive comendo churrasco, sabe? Pois não é, não? Conheço esse ele é um detalhe do grande churrasco. entendido sobre essas coisas, não é isso? O Marco Antônio do Recreio, abraço para você, Marco Antônio. Nós falamos ainda há pouco em ovoides, né? E Sim. O Marco Antônio nos retornou dizendo, a questão do ovoide, Moacir, está ligada ao monoideísmo, sim. O espírito é exatamente o que você falava, não é isso? Você fica com uma ideia negativa, esse é um monoideísmo. O espírito, então, despende energia para manter a forma do seu perispírito. E quando ele está nesse estado de monoideísmo, ele deixa de produzir a energia necessária para manter a forma do perispírito. Por isso que ele fica com o formato de ovoide. Eu penso também, se você me permite, Marco Antônio, aproveitando, tomando uma carona aqui na sua participação, eu penso também, Moacir, que há uma segregação do cérebro, né? O cérebro secreta Sim. certas substâncias, tanto que hoje o cérebro não é considerado mais um órgão, não é isso? Mas ele é considerado como uma possibilidade de secretar. Então, ele secreta como uma glândula, ele secreta essas substâncias e essas substâncias vão desorganizando Exatamente. Aquele campo, como se fosse, mal comparando, uma espécie de pus energético. Esses quadradinhos redondinhos que a gente falou para fazer Isso. a comparação, eles são produzidos no cérebro. Os quadradinhos são também. Produzidos no cérebro a partir do hipotálamo e, confirmando o nosso Chico Xavier, o cérebro é o gabinete da alma, são as emoções que nós vivenciamos que fazem o hipotálamo produzir os peptídeos, de boa ou de má qualidade. O nome desse produto químico é peptídeo. Depois que ele entra na corrente circulatória, via pituitária, ele se transforma em normopeptídeo ou Sim. hormopeptídeo, e esses é que vão alimentar, bem ou mal, as nossas células. Isso.
Luiz da Ilha voltou a ligar também, hein, Moacir? Diz o Luiz, outro abraço para você, Luiz. Pelo que está sendo exposto, entendo que o universo estaria dividido em 2 grandes blocos. O mundo dos brádions e o mundo dos táquions. Deste modo, obviamente, que estes 2 mundos se comunicam e os cientistas estão justamente buscando encontrar esta conexão. Portanto, a dificuldade de verificar experimentalmente a existência do mundo dos táquions não encontraria algum paralelo na mesma dificuldade de encontrar os espíritos? Hein, Moacir? Essas partículas os táquions já foram detectados experimentalmente. É que eles são muito velozes e têm um poder enorme de penetração. Então a sua marca só é captada em depósitos de sal que são feitos a grandes profundidades para verificar a sua passagem, a sua existência, porque eles passariam de um lado para outro assim do planeta Terra como uma bala de fuzil atravessaria um balão de ar sem quase um tempo perceptível, exatamente por aí que eles são chamados muito rápidos. Essas partículas são detectadas. Quanto ao problema da espiritualidade, nós hoje já estamos avançando bastante na captação eletrônica, através dos mecanismos da transcomunicação. Agora, naturalmente, quem é a melhor entidade para nos comunicarmos? Com quem nós nos comunicamos com mais facilidade? Com outras pessoas. Ora, nós somos espíritos, na nossa essência. Portanto, o melhor aparelho para se comunicar com os espíritos ainda é, sem desprezar a possibilidade de outros, mas o melhor, o mais adequado, ainda é o próprio espírito. Espírito a espírito, seres de mesma natureza, com interface de comunicação, e por isso o médium humano ainda é o melhor aparelho para a captação das mensagens espirituais. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para a questão do pensamento agora, Moacir? Vamos. O pensamento age sobre a matéria, isso já ficou estabelecido ainda há pouco, não é isso? Lembra aquelas fotografias que percorreram o mundo do Masaru Emoto? Sim, a influência do pensamento sobre as próprias moléculas da água. Aquilo é uma mensagem sutil que a natureza está nos dando. As figuras belas significam coisas harmoniosas. Nós somos mais do que 70% feitos de água. A água é o elemento mais suscetível à captação dessas vibrações. Claro que naquelas experiências se congelava a água e nós não queremos que a água do nosso corpo congele. Aí seria a nossa morte física. Mas há uma mensagem ali da natureza que é muito interessante. A água é capaz de sintonizar com a harmonia ou a desarmonia, dependendo do quê? Do pensamento. Por isso nós usamos água fluidificada no templo espírita. Sim. Não é isso? Sabe que há uma experiência com água fluidificada bem diferente, sim, coordenada pelo David Tiller. Ele fez um aparelho. Veja como as coisas da ciência estão unidas agora com as coisas da mente, do espírito. Ele construiu um aparelhinho, não descreve o aparelho no livro, mas diz que é um circuito eletrônico muito simples. É um aparelhinho eletrônico. Ele depois chamou 4 meditadores. E essas pessoas começaram a meditar para que aquele aparelho eletrônico adquirisse a propriedade de fazer o pH da água baixar 1 unidade. Depois de meditações, etc., colocava um copo d'água, pH normal, neutro, perto do aparelho. Em poucos minutos, o pH da água baixava 1 unidade. Aí ele fez uma experiência interessante. Ele isolou esse aparelho e mandou para um outro centro de pesquisas, para uma outra universidade a mais de 1.000 quilômetros de distância. E disse o seguinte: coloquem este aparelho dentro de uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é como uma gaiola de pássaro dessas comuns, arames, ela é de condutor e os pés, o contato com o solo é isolado. Isso, assim, nenhuma radiação eletromagnética conhecida pode penetrar naquela gaiola. E ele deu a instrução: vocês coloquem o aparelho fora e um copo de água dentro da gaiola, depois façam a experiência contrária. E verifiquem entre as constantes físicas da água qual é a que muda. Não quis nem dar, para não dar pista, por exemplo, para uma influência telepática do pensamento dos presentes. Liga o aparelhinho, coloca a água ali perto, verifica que não há mudança de densidade, de temperatura, de padrão, mede o pH, baixava 1 unidade. Então, conclusão? Água fluidificada está ali. É aí.
Nós podemos, interessante, colocar, através do nosso pensamento, nós podemos colocar propriedades na água. Aquele aparelho, através da mentalização, aparelho eletrônico, consegue fazer o pH da água baixar uma unidade. Assim nós podemos fazer com que ela adquira propriedades curativas, retificadoras de vibrações equivocadas e assim sucessivamente. Sim. Então, se o espírito, né, o pensamento age sobre a matéria, nós dizemos que nem tudo está determinado. Esse é o princípio de incerteza, não é? Exatamente. Isso é o fundamento para o livre-arbítrio? É o fundamento para o livre-arbítrio. Porque na época da codificação, o princípio vigente na física era a chamada causalidade rígida. Ou seja, tudo está determinado, não há possibilidade o mecanismo, não há possibilidade de interferência nossa. Já o princípio da indeterminação, o princípio da incerteza de Heisenberg, nos diz que nós temos escolhas, que existem possibilidades, mas a partir de uma mesma causa, de um mesmo passo inicial, nós temos escolha de caminhos e podemos produzir alterações. Sim. Nós estamos falando sobre isso com relação ao mundo moral, né? A escolha do homem. Certo. E no mundo natural, no mundo da natureza, existe determinismo? Ou as células que compõem as plantas também captam as energias dos pensamentos das pessoas que estão ali junto delas? Aqui há dois relatos que são muito interessantes. As plantas, e o materialismo nunca conseguiu explicar isso e por isso negou enquanto pôde, as plantas também são sensíveis a boas ou más vibrações. Por isso que tocam música clássica. Perfeito. Ou heavy metal, não é isso? Junto de plantas. Junto de plantas. E até, por exemplo, na cidade do Porto, em Portugal, onde se produz o famoso vinho do Porto, nas adegas onde o vinho está, como eles dizem, para descansar, quando os turistas visitam, eles são convidados a jamais falar alto, ter qualquer tipo de discussão, e há uma música de fundo, canto gregoriano, que combina exatamente com aquela densidade que se espera no vinho do Porto, etc. E o Clive Baxter, que foi um dos criadores do aparelho detetor de mentiras, que é chamado polígrafo, ele verificou o seguinte: liga esse aparelho a uma planta e depois manda que um aluno entre na sala onde está a planta e queime a planta com um cigarro ou corte um pedaço da folha da planta. Depois que é feita a primeira experiência, outro aluno entra e conta histórias de amor para a planta, coloca água na planta e coisas do gênero. 2 ou 3 vezes e a planta já começa a reconhecer o amigo e o agressor. Quando o aluno que queima a folha da planta entra na sala, ela altera completamente o seu estado elétrico. O polígrafo registra ondas de pico muito agudo de alta frequência, que seria, mal comparando, como um grito de desespero diante do inimigo. Então a planta é sensível. E o outro detalhe muito interessante é que na teoria da evolução, hoje já existem mais de 12 escolas neodarwinistas corrigindo alguns detalhes. Nota-se claramente na teoria da evolução momentos em que há a manifestação de um planejamento. Que no mundo animal, esta evolução seria quase que por uma lei natural. Não pensada ainda, não desejada. E já no mundo humano nós atingimos dos automatismos. Mais dos automatismos. E já no nosso mundo nós adquirimos maior possibilidade de intervenção. Temos mais escolhas. Sim, quando você falava, eu lembrei de uma descrição deslumbrante, emocionante, que o Emmanuel faz através do nosso querido e inesquecível Chico Xavier, no livro 50 anos depois, quando a Célia, já como o monge, não é isso? Que ela precisa por uma circunstância. Você já leu, né, ouvinte, a romance do Emmanuel. Ela se veste de monge, fica lá trabalhando e ela faz muita caridade. E a descrição que o Emmanuel faz da natureza e da beleza da natureza naquele lugar onde fica a Célia dá um contraste com o resto da natureza na propriedade. O resto da paisagem,
Exatamente essa atração das vibrações boas. Houve uma experiência também que eles dividiram as pessoas em polegar marrom e polegar verde. Chamando polegar verde aquelas pessoas que têm facilidade para tratar plantas. Elas mudam a planta, não cuidam muito e a planta vem bem. E outras, o polegar marrom, muda a planta com toda a técnica e a planta não se dá tão bem. Descobriram que a maioria dos polegares verdes é constituída por pessoas que têm alguma crença na espiritualidade. E se está pensando isso agora também, qual a influência, por exemplo, no terreno da cirurgia? De o médico ser ou estar mais naquele momento tendo um polegar verde ou um polegar marrom. Polegar marrom, sim. E o que você me diz também me remete a uma outra questão. Corre por aí que se um cão tem um dono estressado, esquizofrênico, o cão assimila, incorpora essa posturamento espiritual, esse perfil psicológico, moral do dono. É disso que você está falando também? É disso também. Até sob o aspecto físico. Há algum tempo houve uma publicação pela internet de cães que ficavam fisicamente parecidos com seus donos, os traços fisionômicos. Exato. Agora, o gênio, o temperamento, não há dúvida. O cão é o retrato do dono. Porque ele sente muito as vibrações do dono, não é retrato isso? magnético. Aquele sujeito raivoso, furioso, quer bater em todo mundo e às vezes não tem coragem, tem a censura, ou pelo menos tem medo da polícia, se não tiver medo de alguma outra coisa, ou das consequências materiais desse seu ato, ou é muito valente, mas não tem muita coragem, ele quer um cão raivoso. Ele já escolhe uma raça mais raivosa, ele quer andar com o cão na rua olhando para todo mundo assim por cima, porque... Te cuida porque o meu cachorro te pega. Então, o cão é exatamente essa imagem, porque se o animal for criado com carinho, e quando falamos carinho, não é só físico, é o psicológico também. Se a planta se sente amada ou não... São as emanações da criatura. As emanações. Então, ele sente uma vibração de amor. Ele vai se acostumar com aquela vibração, ele vai gostar daquela vibração de amor. E por isso que Francisco de Assis conversou com o leão, não é isso? E chamava a todos de... meu irmão. E por isso que em alguns episódios em Roma os leões se quedavam, embora famintos, e não devoravam os cristãos. Porque o amor contagia qualquer ser. Exatamente. Todo ser é sensível ao amor, não é isso? Nós estamos lamentavelmente chegando ao final, mas eu só quero colocar mais uma questão para você. Se nós agimos sobre a matéria e fazemos as escolhas e determinamos nossas doenças, a realização dos nossos sonhos, etc., querer é poder, assim, de forma ilimitada, nós não temos limites? A física quântica não pode dizer isso. Temos limites. Nós temos limites. Até porque, fisicamente falando, sabe-se que nem todos os níveis são possíveis para os elétrons num mesmo átomo. Então nós temos na nossa encarnação objetivos ideais atingíveis ou não. E há uma frase da filosofia Rosa Cruz que complementa muito bem esse pensamento e diz assim: querer é poder, mas é preciso saber querer para poder criar. É exatamente também o que Jesus disse e está explicitado lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ao orarmos nós devemos saber o que vamos pedir. Não é isso? Perfeitamente, saber o que pedir. É exatamente isso do ponto de vista físico. Perfeito. E sobre o ponto de vista quântico, acontece o seguinte: quando nós pedimos alguma coisa, em algum nível de realidade, esta coisa aquilo que nós estamos pedindo já se criou. Então, orar não seria propriamente pedir algo novo, e sim ter acesso àquilo que se criou mentalmente quando se pediu. E é por isso que tem que saber pedir. Exatamente. Amigo ouvinte, que pena, não é? Mas terminou mais um Novos Rumos com o nosso professor Moacir da Costa Silva Lima. Não é? É Moacir Costa de Araújo Lima. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade.
Amigo ouvinte, ele é nosso amigo, não vai se importar com isso, hein, Moacir? Obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco. Amigo ouvinte, muito obrigada por você ter nos ajudado a construir mais essa edição do Novos Rumos. Moacir, muito obrigada outra vez. Obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Amigo ouvinte, obrigada. Fique com Deus. Um grande abraço para você. Tenha uma linda quinzena. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.